Voltando aqui às mentiras do Dr. Banzoli, né? Oitavo, ou Muito seja, suposto, muito suposto. exatamente. Ninguém Então, sabe o nome do monge, ninguém sabe. exato, olha que coisa. Eles têm o quê? Eles têm lá um pedaço de carne que eles falam que era uma hóstia que foi consagrada. Só que essa suposta hóstia consagrada teria sido consagrada 900 anos antes. E nesse intervalo de tempo, ninguém nem comentou, nem escreveu sobre o fato. Ou seja, o que eles conseguem provar é que tem uma carne ali, né, de fato. Mas eles não conseguem provar que antes aquilo ali era uma hóstia e que ela foi consagrada numa igreja por um padre e tudo mais. O que eles têm que é se basear em um relato histórico que, assim, tipo, é absurdo, né? Alguém confiar num relato que é tardio por 900 anos, né? É muito fácil de ser inventado uma história dessas. Então é quase que um conto da carochinha isso. Agora, Então o milagre ali em Lenciano é uma invenção da igreja. É engraçado, né? Os cientistas estudaram profundo. É, diz que é carne. Se tornou carne. É simples, só você. Será que o Lucas Donzoli está sendo sincero? Só você vir aqui, ó, no Google. Só fala aqui, ó. Milagre eucarístico. Milagre eucarístico. Os milagres eucarísticos. Cai por terra. Ah. Olha só. É simples, pô. A Igreja Católica inventou isso. Por que a Igreja Católica vai inventar o que Cristo instituiu? O que aconteceu ali? O monge duvidou, o padre duvidou da Eucaristia. E a Eucaristia, aquele pão se tornou o corpo de Cristo. Olha só que interessante, ó. O milagre eucarístico são eventos sobrenaturais, conhecido, conhecido pela Igreja Católica, onde a substância do pão e do vinho se transforma visivelmente no corpo, sangue de Cristo, apesar da aparência da espécie eucarística se manterem como pão e vinho. Esse milagre, como a carne sagrada, o vinho, transformando-se em sangue, acontece para oferecer e reforçar a fé na presença real de Jesus, Eucaristia, reafirmando o dogma da transubstanciação. Exemplo notório incluem o milagre de Lanciano, ocorrido na Itália no século aqui não sei, deixa eu ver. Vamos ver aqui. Século 7, né? Onde a hóstia virou a carne e o vinho se transformou em sangue, com análise posteriores confirmando a natureza humana e o tipo sanguíneo AB. O que são e como acontece, né? Presença real. A Eucaristia para os católicos é a presença real de Jesus Cristo sob a espécie do pão e vinho. Transubstanciação, a transubstanciação da espécie consagrando em corpo e o sangue de Cristo, mantendo-se a referência de pão e vinho. Revelação do milagre é um milagre eucarístico. Essa transformação se manifesta de forma visível e palpável, revelando a presença divina ao Filho. Tipo de milagre eucarístico. Os milagres podem manifestar-se de diversas formas, transformando em físico, hóstia se torna em carne ou os fluidos do cálice viram sangue. Fenômeno luminosos, luzes ou brilhos, misterioso na hóstia ou no pão. Dureza, a hóstia que se torna dura como pedra ao ser recebida por alguém que cometeu pecado mortal. É só, milagre de Laciano, na Itália. A hóstia se transforma, etc. Cara, centenas de relatos, pô.
Milagre eucarístico. Leciano. Aqui, ó. Milagres eucarísticos. Centenas de provas, ó. A Eucaristia se torna o corpo, se torna sangue, mostrando que a transubstanciação, mostrando o milagre eucarístico, como diz aqui São João 6, deixa bem claro. E destrói esse pensamento que é contra o magistério. Vamos finalizar aqui com Lucas falando. Quase que um conto da carochinha isso. Agora, tem outros relatos onde você vai, por exemplo, se você vai apelar, uma coisa que eu sempre digo, se alguém vai apelar para milagres eucarísticos para dizer que a Eucaristia realmente, a transubstanciação é realmente verdadeira, então seria a doutrina mais estupidamente fácil de alguém conseguir provar na história do mundo, porque bastaria alguém, um padre, você tem todos os dias missas no mundo inteiro, né, aos milhares, você tem consagrações, sabe, milhões de hóstias são consagradas todos os dias. Então seria muito, muito simples alguém pegar lá todo dia, ó, tá aqui uma hóstia, vamos levar para um teste laboratorial e provar que é carne mesmo, né? Seria a doutrina mais fácil de você provar na história do mundo. Por que eles não fazem isso? Por que esses milagres eucarísticos é um aqui e outro ali? Porque é um aqui e outro ali quando tem dúvida. O sacerdote que está administrando a Eucaristia, ele tem dúvida. Por isso que esse milagre prodígio acontece, para mostrar para esses incrédulos que estão dentro da Igreja Católica, que tem dúvida do milagre eucarístico, que são padres que estão administrando, que têm a autoridade todinha de ensinar e acreditar mais que nós, tem dúvida. E o milagre acontece. Para mostrar para quê? Eu sou aqui na Eucaristia, como diz João 6, ó. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é uma comida, a carne para a salvação do mundo. Ó, 53. 52 ali os judeus negaram, né? São os protestantes, ó. Em 53, João 6, 53, ó. Então Jesus disse: em verdade vos digo, se comerdes a carne do Filho do Homem e não bebereis seu sangue, não terei a vida em vós mesmo. Ah, mas tantas missas que tem aí, tantas hóstias são consagradas, porque esses milagres prodígios não acontecem nas santas missas? Não é em toda Santa Missa que acontece. Aconteceu ali em Leciano. Por quê? Tiveram dúvida. E Cristo mostra para esses hereges para não ter dúvida. Para aumentar a fé do povo e o povo reconhecer que essa é a única igreja fundada por Cristo, que tem seu corpo, seu sangue, a transubstanciação. Que o Lucas Basói está falando, então o padre está inventando, está colocando hóstia com sangue para falar que é a transubstanciação. É muito fácil provar essa farsa católica, mas prova você, meu querido. Até agora você está igual papagaio falando, mas você não provou nada, pô. E você usando pais da igreja que falando que estão negando a Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ó. Assim como o Pai me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus Cristo ali em Cafarnaum, João 6,59. Porque João 6,45, este escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Assim todos que
ouvido o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Ó. Olha só. Simples, cara. Quem instituiu foi Cristo. Então, você tem que ir à Igreja Católica, que é a única que faz esse sacrifício. É o único que faz a atualização do sacrifício. É o único que é atualizado o sacrifício, como vi no primeiro vídeo. Simples entender isso. Negando isso aí é meio que estar negando a sua salvação, meu querido. Cristo deixa bem claro, quem come esse pão e bebe desse sangue, desse vinho, terá a vida eterna, cara. Olha só, é um alimento espiritual, cara. Cristo um com você e você é um com Cristo. Como Cristo é um com a igreja. Como negar esse mistério, esse milagre da transubstanciação ali, a Eucaristia se tornando o corpo de Cristo? Ali, milagre de Leciano, acho que foi no século VII. E o cara está negando. Tem um vídeo do Diácono João Victor falando, vamos ver aqui, ó. Só para encerrar aqui, falando também, ó. Diácono João Victor, Eucaristia. Simples, pô. Mostra ao menos um texto ensinando sobre a hóstia de vocês. O apóstolo Paulo serve. 1 Coríntios 11:23, ele vai dizer: eu aprendi do Senhor que na noite em que iria ser entregue, ele se reuniu com os discípulos na última ceia, em dado momento. Diácono Victor falando. Tem um vídeo dele aqui falando. Vamos ver se eu acho aqui. Eucaristia é uma mentira, refutando os adventistas. Aqui, ó. João Vitor Mariano, seja bem-vindo. A partir da análise do material colhido, o professor Linoli chegou às seguintes conclusões. Olha só. Ela não sai aí batendo seu carimbo de autenticidade em todo milagre, ela é muito criteriosa, né? E ela mesmo contrata institutos aí científicos, no caso de milagres eucarísticos, para a comprovação de tais manifestações sobrenaturais. Então, contrataram um grande e renomado hematologista médico, Dr. Eduardo Linoli. Né? E vamos ver aqui o relatório do Dr. Eduardo Linoli. Outros médicos depois dele tentaram, cientistas, numa tentativa fútil como a do pastor aqui de desmistificar a Eucaristia. E veja o relatório dele. Né? A partir da análise do material colhido, o professor Linoli chegou às seguintes conclusões. Primeira, o sangue e a carne do milagre eucarístico de Lanciano são mesmo sangue e carne. O método de Uhlenhuth demonstrou que tanto a carne quanto o sangue são da espécie humana. Terceiro, a carne pertence ao miocárdio, ou seja, a um tecido do coração, dado que se verifica pelo formato das fibras e das células. Quarto, a carne e o sangue são do tipo AB, indicando com isso que pertencem a uma mesma pessoa, ou seja, ali todos os fragmentos são da mesma pessoa. E um adendo ao relatório. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 1.200 anos, ou seja, isso aqui é um adendo ao relatório do professor, do doutor Eduardo Linoli, 1.200 anos depois, né? Nós vamos ter aqui, ó. Em todo caso, a análise ainda demonstrou que mesmo após 1.200 anos, as proteínas dentro do quadro soroproteico parecem ser distribuídas como se fosse sangue fresco, ou seja, sangue recém-extraído, conquanto o sangue do milagre esteja claramente coagulado, petrificado pelo tempo. Tal fator pode ocorrer em corpos mumificados por causa de um tratamento especial químico, né, para a sua preservação, mas este não é o caso. Nem o sangue nem a carne do milagre de Lanciano receberam tratamento como indica o relatório. Ou seja, até hoje, médicos e institutos científicos têm acesso ao milagre. Quem sabe o senhor não faz uma excursão para lá, juntamente com a sua equipe, e tenta fazer o que nenhum médico... Convida o Lucas Manzoli também para ir, pô. Que ele tá fazendo um vídeo ali na Musical que ia refutar, debater com o padre sobre esse tema.
O Lucas Manzoli, o Diaco, tá falando que o milagre de Leciana é uma farsa da Igreja Católica. É uma invenção. E igual o professor Leandro Quadro faz esse vídeo. Então, aconselho o Lucas Manzoli a fazer a excursão também para lá, para tirar essa dúvida. E seus seguidores. Cara, é mistério, pô. Só tem na Igreja Católica. Aonde tem milagres eucarísticos na Igreja Protestante? Me mostra. Vocês acreditam naquele suquinho de uva? Você acredita naquele pãozinho? Sem a consagração. Sem um sacrário vivo. Tá aí uma dica para vocês aí. Um estudo com o Diácono João Vitor também. Eu me inspiro muito nos vídeos dele também. Simples. Já de Bíblia, João 6, Mateus 26, Marcos 14, ou Lucas 19, 22, 19, 1 Coríntios 11, 23, 1 Coríntios 10, 17, Atos dos Apóstolos 2, 42, Atos dos Apóstolos 20, versículo 7, ou segundo, ou 1 Pedro 2, 4, 5. Simples entender isso, cara. Cristo está demonstrando para a gente que ele está ali na Eucaristia. Eu estou aqui na Eucaristia, não duvide, eu estou aqui porque acontece a consagração, acontece a transubstanciação. Eu estou nesse pão, que é meu corpo, se tornou a carne. Esse vinho vai se tornar o sangue, meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Quem come esse pão, esse sangue e bebe esse sangue, terá a vida eterna. Eu com ele e ele comigo. Seremos um, como eu sou um com o Pai. Cara, misericórdia, cara. Até onde vai parar isso? Até onde? Cada dia me impressiona. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.